É muito importante entender, ao longo da história da igreja, nós podemos ver isso com facilidade, que a igreja é invencível. Bem, a prova de que a igreja é invencível está aí, 2000 anos depois, nós temos aí a igreja instalada no mundo inteiro, nós temos o nosso Papa, nós temos aí cerca de 4.000 bispos, temos aí cerca de 410 mil sacerdotes, temos 1,2 bilhão de católicos no mundo inteiro, temos aí mais de 5.000, né, paróquias e dioceses e capelas distribuídas no mundo inteiro. Isto 2000 anos depois. Repito, algo que nunca aconteceu com nenhum império neste mundo, nenhuma nação, nenhum povo. Nada neste mundo se compara à história da igreja. E por que essa igreja é invencível? Porque ela é divina. Porque a igreja não nasce do povo. Não, a igreja desceu do céu. Alguns erram pensando que a igreja é como se fosse uma nação, uma democracia, onde o povo decide, né? Democracia vem do grego demos, kratem. Demos, povo, kratem, poder, poder do povo. Não, o poder da igreja não vem do povo. O poder da igreja vem de Deus. Cristo trouxe a igreja do céu. Cristo trouxe o reino do céu. E Cristo trouxe esse poder divino para a igreja. Por isso a igreja é invencível. Aqueles que querem uma igreja popular, nascendo do povo, o povo escolhendo os padres, o povo escolhendo os bispos, essa igreja não dura muito tempo. Porque tudo aquilo que depende só do povo acaba. Mas aquilo que vem de Deus, aquilo que vem do céu, isso não acaba. É por isso que a igreja não acaba. Jesus disse a Pedro, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Garantiu, promessa. E você sabe que promessa de Cristo é promessa, não é falsidade. Então, a história cumpre isso. Então, é muito bonito a gente perceber que o Império Romano quis destruir a igreja. Não é? Quantos e quantos mártires, milhares de mártires, os historiadores falam em 100.000, foram mortos, né, pelos imperadores romanos, né? Desde Nero, que matou São Pedro e São Paulo, depois Domiciano, Diocleciano, Vespasiano, Tito, enfim, Adriano, Trajano, que mataram tantos mártires. Jogavam as feras no Coliseu, jogavam no círculo de Nero. Não é? Muitas vezes os cristãos eram pintados de piche e era colocado fogo, incendiavam como tochas humanas para iluminar os espetáculos que Nero dava lá nos seus jardins. E, no entanto, meus irmãos, nada disso parou a igreja. Houve um historiador da igreja do ano 200, né, Tertuliano, que era um cidadão romano famoso. Tertuliano escreveu aquela frase escrevendo para o imperador Antonino Pio: não adianta perseguir os cristãos, porque o sangue dos mártires é como que semente de novos cristãos. Escreveu lá, sanguis martyrum semen Christianorum. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Não adianta, imperador. E quanto mais cristãos morriam ali no império, mais cristãos apareciam, até o ponto de que Roma se tornou cristã. Depois de 3 séculos de perseguição, um imperador se converteu, Constantino, não é? E no ano 313 ele assinou um decreto, o Edito de Milão, onde ele proibiu a perseguição aos cristãos e ele liberou o cristianismo. Então começaram a surgir as igrejas em Roma e na Terra Santa. Antes não tinha, porque era proibido construir. Então o próprio imperador Constantino construiu a majestosa Basílica de São Pedro, que não é esta, uma que havia antes, e depois foi demolida e construiu-se essa mais nova, no século XVI. Ele construiu a grande Basílica lá de São João do Latrão, que esta sim está de pé até hoje. Então o imperador se tornou cristão. E aí, no ano 380, um outro imperador, Teodósio, então oficializou o cristianismo como a religião do Império Romano. Isso mostra, meus irmãos, que a igreja é invencível. O cristianismo é invencível. Né? Perseguido, esmagado, pisado pela bota romana, massacrado pela espada romana,
ele sobreviveu até hoje.